Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, com muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de gestão de pessoas. Nós estamos estudando agora tópicos bem específicos e hoje nós vamos abordar o assunto chamado capital intelectual, né? Capital intelectual, eu digo para vocês que, sem dúvida nenhuma, que é o principal ativo intangível da organização que nós temos, que é o capital intelectual. E o capital intelectual, tá, para você ter um entendimento do capital intelectual, você tem que entender o seguinte, que no capital intelectual está incluso o capital humano, né? E nós vamos ter que estudar o capital humano para você ter uma visão completa sobre o capital intelectual. Bacana? Então, o roteiro da aula vai ser esse. Eu vou explicar para a galera o capital humano, tá? Depois do capital humano, já vou aproveitar o gancho e explicar o capital intelectual. Só resumindo para vocês, o capital humano vai ser o somatório do quê? Dos talentos da organização, né? É formado pelos talentos da organização, não só o talento, não só pelo talento, mas pelo contexto na qual esse talento exerce suas atividades. Já o capital intelectual da organização não é apenas os talentos e o aspecto interno, tem também o aspecto externo da organização. Os clientes da organização fazem parte do capital intelectual, faz parte do know-how da organização. Isso que nós vamos explicar para vocês nessa nossa grande aula. Vamos lá, capital humano, né? Então, primeira coisa, já digo para vocês que o capital humano faz parte do capital intelectual. Eu vou adiantar um pouquinho aqui o slide, tá? E eu vou passar para vocês só para vocês entenderem um negócio aqui, ó. Então é o seguinte, ó, só para vocês entenderem aqui, né? Ó, o nome da aula é capital intelectual. Então nós temos aqui as pessoas compõem a organização, tá? As organizações têm as pessoas, têm os seus respectivos talentos, que formam as competências organizacionais, que formam o capital humano, do capital humano o capital intelectual, para o atingimento dos resultados organizacionais. Agora, a primeira parte da aula, nós vamos explicar esse cara aqui, que é o capital humano, né? Você já sabe que o capital humano é formado por quem? Pelos nossos talentos, e nós temos uma aula específica de talentos já gravada para a galera. O conceito de talento humano conduz necessariamente ao conceito de capital humano, o patrimônio inestimável que uma organização pode reunir para alcançar competitividade e sucesso. O capital humano é composto por dois aspectos principais, né? Vamos lá. Então, o capital humano é composto pelos talentos da organização. Nós já vimos que os talentos das organizações são aquelas pessoas diferentes, né, que têm competências, habilidades, julgamento e atitudes aí que vão alavancar a organização. E esses talentos têm que estar aplicados dentro de um contexto, né? Ou seja, para o talento, para gerar capital humano, ele tem que ter uma arquitetura organizacional adequada. Por exemplo, o que adianta termos uma arquitetura organizacional aí rígida, fechada e flexível? Não vai se desenvolver. A cultura organizacional apropriada e o estilo de gestão, coaching, empowerment, empoderamento e assim por diante. Então, o capital humano, só para fixar para vocês, isso aqui tem que constar na sua revisão, é composto pelo talentos e o contexto. O contexto, 3 dimensões. Primeira dimensão, arquitetura organizacional. Segunda dimensão, cultura organizacional. E terceira dimensão, estilo de gestão. Vamos lá, talentos, né? Vou só ler, porque nós já temos aí uma aula exclusiva sobre talentos. Dotados de conhecimentos, habilidades e competências, que são constantemente reforçados, atualizados e recompensados. Contudo, não se pode abordar o talento isoladamente como um sistema fechado. Sozinho, ele não vai longe, pois precisa existir e coexistir dentro de um contexto que lhe permita liberdade, autonomia e retaguarda para poder se expandir. Então é o seguinte, o capital humano, nós temos aqui, ó, os talentos. E esses talentos nós temos que ter um contexto, como bem disse o professor Edalberto Chiavenato. O talento sozinho não vai longe. O talento precisa de apoio, suporte, ele precisa de um contexto para poder se desenvolver e produzir competências diferenciais para alavancar a organização, né? Então temos aqui, tá, o contexto, né? Vamos agora para o segundo item
do capital intelectual. Então, capital intelectual, resumindo, é composto pelos, olha só, capital intelectual é composto pelo talento e o contexto, que são 3 dimensões: arquitetura, cultura e estilo de gestão. É o ambiente interno, então, o contexto, o ambiente interno, adequado para que os talentos floresçam e cresçam. Sem esse contexto, os talentos murcham e envelhecem. O contexto é determinado por aspectos como... Primeiro aspecto do contexto, arquitetura organizacional. A arquitetura organizacional é uma estrutura organizacional adequada. Nós temos aí diversos tipos de estrutura organizacional: aberta, fechada, rígida, flexível, mutável, etc. Então, tem que ter uma estrutura adequada para o crescimento do talento. Então, a arquitetura organizacional, como um desenho flexível, olha aí, questão de prova, ó, desenho flexível, tá? Integrador e com uma divisão do trabalho que coordene as pessoas e o fluxo dos processos e das atividades de maneira integrada. Organização do trabalho deve facilitar o contato e a comunicação com as pessoas, né? Quero fazer para vocês aqui um comentário muito importante. Na aula de gestão de talentos, talentos humanos, que eu passei para a galera aí, né? É o seguinte, né, a aula de gestão de talentos, eu falei na aula que o que mais temos lá é pródigos na administração pública, né? Pessoas que têm um altíssimo potencial, passam em vários concursos, mas não têm um resultado satisfatório, né? Um dos motivos que levam a essa situação de pródigo, né, um eterno futuro talento, né, que não consegue desempenhar, é isso aqui, ó, arquitetura organizacional. Por quê? Porque a administração pública, ela é burocrática. Se ela é burocrática, ela não quer flexibilidade, que é o oposto ao contexto de criação, florescimento e potencialização dos talentos da organização. Bacana, né? Entendeu, né? Cultura organizacional. Tá? Então, tem que ter uma cultura adequada para o crescimento e desenvolvimento do talento. Qual que é esse ambiente? Democrática e participativa, que inspire confiança, comprometimento, satisfação, espírito de equipe, uma cultura baseada em solidariedade e camaradagem entre as pessoas. Né? Então, o cara tem que se sentir parte de uma equipe, né? Então, coisas importantes. Então, para ter talento, tem que ter um ambiente de cultura, o quê? Ó, forma democrática, participativa, que inspire confiança, comprometimento, satisfação, espírito de equipe. São atributos para a cultura organizacional do contexto apropriado para o capital humano. E, finalmente, estilo de gestão. A gestão são as pessoas que, que exercem a liderança, baseado na liderança renovadora e no coach, né? Olha, coach, né? E com descentralização de poder, delegação e empowerment. Né? Então, são aí características do estilo de gestão. Com isso, nós temos aqui talentos, que são as pessoas, né? Personalidades, inteligências, atitudes, experiências, competências, habilidades, criatividade, inovação e responsabilidade. O contexto, que é formado por 3 elementos fundamentais: a arquitetura organizacional, que é a divisão do trabalho, a organização, políticas, práticas administrativas, processos, fluxos de trabalho e aplicação de tecnologia. Cultura organizacional e comportamento, modos de pensar, sentir, agir, valores, ética, confiança, espírito de equipe, adaptabilidade, inovação e satisfação. E estilo de gestão, que é a liderança. Estilos de liderança: descentralização do poder, tomada de decisões, delegação, confiança nas pessoas, empowerment e assim por diante. Com isso, concluímos o capital humano. Tá? Então, o capital humano da organização aqui é formado pelos talentos e pelo contexto que esse talento vai exercer: a arquitetura de processos, cultura organizacional e estilo de gestão. Então, esse é o capital humano. Professor, tudo isso para quê? Para a gente adentrar no capital intelectual. O capital intelectual vai ser o somatório do capital humano e mais o elemento externo. Os nossos clientes, né?
externo, porque isso forma o quê? O capital intelectual da organização. Vem comigo que você vai aprender esse cara de forma definitiva. É um dos conceitos mais discutidos recentemente. Ao contrário do capital financeiro, que é basicamente quantitativo, numérico e baseado em ativos tangíveis e contábeis, o capital intelectual é totalmente invisível e intangível. Por favor, marque em texto, porque tem questões de concurso que vai cair isso aqui. Ó. Então, o capital intelectual, você sabe que o cara existe, mas você não consegue enxergar e nem quantificar. Então, inclusive, é o ativo mais importante da organização. É um ativo invisível e intangível. Na prova de concurso, o cara vai cobrar tangível, né? Daí, a dificuldade de geri-lo em quantidade e quantificá-lo adequadamente, né? Então, o capital intelectual ele é indivisível e intangível, né? O capital intelectual é composto de capital interno, capital externo e capital humano, conforme figura 2.18 que nós veremos. A gestão de pessoas, mais do que nunca, está agora focada no capital humano e nas consequências sobre o capital intelectual da organização. Assim, o campo de influência da gestão de pessoas se estende não somente às nossas pessoas, como também às nossas organizações, à nossa organização e aos nossos clientes. Olha aí. Então, o capital intelectual está formado por nossas pessoas, nossa organização e nossos clientes fora, né? Aí, a figura, né? Então, temos aí capital humano, que é a força de trabalho, talentos integrados e conectados por uma arquitetura organizacional dinâmica, por uma cultura organizacional envolvente, por um estilo de gestão democrático e participativo. O capital interno, que é a estrutura interna, que é a nossa empresa, ó, nossas pessoas, tá? Nossa organização, e nossos clientes, é o capital intelectual. Capital interno, estrutura interna, conceitos, modelos, processos, sistemas administrativos e informacionais são criados pelas pessoas e utilizados pela organização. Capital externo, que está fora, que é estrutura externa, relações com clientes e fornecedores, marcas, imagem, reputação, depende de como a organização desenvolve e oferece as soluções para os problemas dos clientes, né? Então, tá aí. Então, o capital intelectual é formado por 3 níveis intangíveis, 3 aspectos, né? Nossos clientes, fator externo, nossa organização, fator interno, e as nossas pessoas, né? Um a um deles, rapidamente, para a gente fixar aqui, nossos clientes, fora, né? Baseado no valor proporcionado pelo crescimento, força e lealdade dos clientes. Olha, ó, força, né, lealdade dos clientes, capital intelectual, faz parte do capital intelectual, isso pode ser cobrado em prova. Refere-se à estrutura externa, isto é, ao relacionamento com os clientes e o seu impacto nos retornos, imagens, e com essa estrutura pode ser expandida para incluir novas relações externas. Nossa organização, que é a empresa em si, baseado no valor derivado de nossos sistemas, processos, criação e novos produtos de estilo de administrativo, refere-se à estrutura interna que inclui sistemas e processos, as ferramentas de negócio e as marcas registradas e a cultura organizacional. E, finalmente, as nossas pessoas, o talento humano, capital humano, né? Capital humano. Baseado no valor da organização, proporcionado pelo crescimento e desenvolvimento das competências das pessoas e como essas competências são aplicadas à necessidade dos clientes, refere-se às competências e habilidades dos funcionários para agirem eficazmente de forma ampla e variedade de situações. As organizações bem-sucedidas utilizam indicadores como eficiência, renovação, crescimento e estabilidade para gerir e monitorar seus ativos intangíveis, pois o valor deles supera muitas vezes o valor dos seus ativos tangíveis, né? Olha que coisa interessante, né? Então, eu estou falando que os ativos, né, o capital intelectual ele é muito maior do que o capital do patrimonial, que o patrimônio da organização. E ele é muito mais difícil de você mensurar, porque ele é um ativo
intangível. Entendeu? Vamos treinar um pouquinho? Vamos ver se você consegue acertar essa questão. Vai ser moleza, vai ser facinho. Vem comigo. STF, CESP 2013, cargo de técnico. Pessoas que usam conhecimentos, habilidades e inteligência no desempenho de suas atividades laborais compõem parte do capital tangível de uma organização, né? E aí, prof? Primeiro, essa questão ela fugiu, né, do padrão CESP de cobrar, né? Que normalmente cada item ele dá 2 elementos de julgamento para você. Aqui só tem um elemento de julgamento. Não. Pessoas que usam conhecimentos, habilidades e inteligência no desempenho de suas atividades laborais compõem parte do capital tangível de uma só organização. Está errada essa questão, né? Então ela fugiu do padrão porque é um só item de julgamento e um erro bem sutil, né? Isso aqui faz parte do capital intangível, né? Faltou o izinho aqui, ó, intangível, né? Aqui, ó, né? Então ela tornou errada essa questão, né? O capital intelectual, né? Olha aí, professor, não acredito que esse sujeito cai. Cai aí, viu? E eu tenho certeza que você não vai errar mais questões, não vai errar, vai só acertar, né? Questões de concurso. Vamos lá. Fechando a aula, né? Para fixar bem o conteúdo, né? Estamos estudando gestão de pessoas. Então são as pessoas, nós temos os talentos, né? Talentos aí, competência, conhecimento, habilidade, julgamento e atitude. As competências organizacionais compõem o capital humano. O capital humano é composto pelos talentos dentro de um contexto. Sem um contexto não tem talentos, né? Esse contexto nós temos 3 elementos fundamentais, 3 dimensões, que é a arquitetura organizacional, cultura organizacional e estilo de gestão. E o capital intelectual, que vai abranger o capital humano, que são as nossas pessoas, vai englobar também a nossa estrutura, a nossa organização e os nossos clientes, que tudo isso faz parte do capital intangível da organização para a produção de resultados, né? 2 exercícios agora para a gente fechar a aula com chave de ouro. Petrobras, Sensgran Rio, 2015, cargo de analista. Ao longo do tempo, o capital intelectual conquistou um papel de destaque no desenvolvimento das organizações. As empresas mais modernas e bem-sucedidas, com o objetivo de desenvolver seus empregados, fazem uso de diferentes práticas, objetivando permitir que o empregado. Então, ele quer que você complete a frase, né? Então, o que ele está querendo aqui? É uma questão que está falando de quê? Ó, capital intelectual. Olha aí, ó. Ó, no texto aí ilustrativo, né, da questão. Ó, desenvolvimento. Ó, empresas modernas, ou seja, era da informação, bem-sucedida, gestão de talentos, né? Com o objetivo de desenvolver seus empregados, ó, desenvolver seus empregados. Ok? Olha aí. Fazem uso de diferentes práticas, objetivando permitir que o empregado adote uma concepção racionalista, né? Gente, a concepção racionalista é a concepção meio, né? É a concepção meio, lá da burocracia. A burocracia não faz parte da era da informação, então está errada essa questão. B, fazem uso de diferentes práticas, objetivando permitir que o empregado amplie a sua visão. Gente, hoje, moderno, para o cara se desenvolver, ele tem que ampliar a visão? Claro, correto. Focando na carreira. Sim, claro, né? Desenvolvendo a carreira. Nos cargos que poderão ser ocupados por ele a médio e longo prazo. Olha aí. Olha a temporalidade, médio a longo prazo, né? Olha aí a concepção aí do homem, do homem organizacional, né? Que ele é capaz de adiar suas recompensas, né? Correto, verdadeiro, né? C, tenha foco no presente, né? Tenha uma visão focada essencialmente nas suas atividades atuais. Desempenhe suas atividades com base nos princípios da divisão do trabalho. Ó. Divisão do trabalho, o que é a especialização, unidade de comando, é lá atrás, nos primórdios da gestão de pessoas, que é na industrialização clássica, né? Então, nós temos aí a alternativa correta, é a letra B, né? Uma questão aí de muita interpretação. O aluno tem que ter assistido várias aulas de gestão de pessoas para poder ter esse pensamento administrativo de gestão de pessoas para marcar o gabarito letra B de bola.
FUB, CESP 2015, cargo de técnico. Os espaços de interação formais e informais permitem que o conhecimento, experiências, habilidades e informações sejam compartilhados entre os membros, o que melhora a qualidade do capital humano nas organizações, né? Vamos lá, vamos analisar essa questão detalhadamente. Os espaços de interações formais e informais. Então, olha só, interação, tá? Interação. O que ele está colocando aqui no final? Capital humano. Porque interação ajuda no capital humano? Sim, ele é o quê? O contexto, né? A arquitetura organizacional, correto. Permite que conhecimentos, experiências, habilidades e informações sejam compartilhados entre os seus membros. Está aqui, parou aqui. Padrão CESP, sempre dividir os itens de julgamento, né? Vamos lá. Os espaços de interação, formais e informais, permitem que os conhecimentos, experiências, habilidades e informações sejam compartilhados entre os membros? Claro, verdadeiríssimo, né? Verdadeiríssimo. Por quê? Porque tem que ó, interação, ó, está provocando. O que melhora a qualidade do capital humano das organizações? Com certeza, né? O capital humano das organizações são os talentos humanos, né? Dentro do contexto, né? E esse contexto são 3 dimensões: a arquitetura, a cultura e o estilo de gestão. É tudo aqui, faz parte, tá? Indiretamente e diretamente vinculado. Ou seja, o gabarito dessa questão está corretíssima. O gabarito da questão está corretíssima. Acabou. Aí, rápido, né? Uma aula dessa magnitude, uma aula tranquila, terminamos aí capital intelectual, capital humano, né? Quando você foca nos problemas, terá mais problemas. Puxa vida, cara. Quando você foca nas possibilidades, terá mais oportunidades. Cara, tudo é questão de interpretação, né? Então, se você foca só no problema, você vai achar mais problema, cara. Isso eu falo igual a doença. Se você for procurar doença, você vai achar doença. Se você procura saúde, você vai achar... Então, quem procura, acha aquilo que procura. Então, você tem que saber o que vai procurar. Então, se você procura possibilidades, você vai encontrar o quê? Oportunidades. Sabe as palavras. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Clique like.